A porta-voz de Donald Trump declarou que Canadá e México estavam se ajoelhando aos Estados Unidos depois dos acordos que suspenderam a aplicação de tarifas. Américo Martins, é claro que é muito bom, né, para essa porta-voz dos Estados Unidos dizer, olha, estavam se ajoelhando, né, e porque isso dá um olha, mas também Canadá e México vão dizer outra coisa. Nos diga, nessa queda de braço tem vitorioso ou ficou um 0-0? Elisa, não ficou 0-0 e todo mundo pode dizer que teve um pouquinho de vitória. Só uma observação, esse é o tipo de retórica que não ajuda nada nesse ambiente de guerra comercial, em especial quando você se refere a dois países aliados, amigos e próximos, como é o caso do Canadá e do México. Então, infeliz a observação aí da secretária de imprensa do presidente Donald Trump, mas não surpreendente, porque é o tipo de retórica que os trumpistas adoram. Agora, por que eu digo que não ficou em 0-0? Porque os dois lados conseguiram alguma coisa nisso, os três lados, na verdade, né? Canadá e México conseguiram adiar pelo menos essas tarifas que seriam aplicadas contra os seus produtos e que causariam um estrago enorme na sua economia, e o presidente Donald Trump conseguiu virar para os seus eleitores e dizer, vejam como a minha estratégia de negociação funciona, eu dou tapa na mesa e todo mundo fica com medo do grande poder econômico dos Estados Unidos. Então todos saíram dizendo que venceram essa batalha, não acabou no 0-0 porque cada um ganhou alguma coisa e deu espaço para todo mundo virar para os seus eleitores e dizer, veja, no caso do México, consegui adiar e vou trabalhar para acabar com essas sanções. Canadá, a mesma coisa, e o presidente Trump dizendo que usou a força dos Estados Unidos para impor sua vontade e fazer, aspas, os amigos e aliados se ajoelharem perante os Estados Unidos. De novo, uma expressão que não ajuda em nada quando se trata em especial de países aliados e amigos. Agora eu queria dar dois destaques aqui, Elisa. No caso do México, foi de fato uma vitória da presidente Sheinbaum. Por quê? Porque ela lembrou aos americanos um fato muito importante. Qualquer política de controle da fronteira entre o México e os Estados Unidos vai precisar necessariamente da colaboração dos mexicanos. Então foi isso que ela disse na conversa com o Donald Trump. Eu vou mandar mais soldados para lá e eu vou colaborar com a sua intenção de tentar evitar a entrada de imigrantes ilegais e de drogas por essa fronteira, porque se eu não fizer nada, você não vai conseguir controlar isso. Em retorno, você segura as suas medidas e mais para frente a gente decide como vai fazer. Então o México usou uma carta muito particular, só eles têm essa carta, lembrando os Estados Unidos de como eles são cruciais nesse controle da fronteira. E ela conseguiu, ao invés de ameaçar retaliações e tal, conseguiu pelo menos adiar essas sanções. É muito provável que essas sanções não aconteçam, que eles cheguem em algum tipo de acordo ou que as tarifas sejam menores, por exemplo. No caso do Canadá, no entanto, Elisa, a coisa foi diferente. O Canadá inicialmente disse que ia também partir para tarifar os produtos americanos. Teve canadense vaiando o hino dos Estados Unidos em jogos de basquete, de hóquei, por exemplo, uma onda nacionalista dentro do Canadá. E o governo canadense dizendo que ia ser duro. Depois que o México fez o acordo com o Trump, o Canadá ficou numa situação muito ruim, porque é um dos três países nesse acordo da América do Norte, as economias são muito integradas e o Canadá ia ficar isolado. Aí o Justin Trudeau, que é um primeiro-ministro que vai deixar o cargo nos próximos meses, conversou com o Trump e também fez um acordo, muito parecido com o modelo que a Claudia Sheinbaum, presidente do México, conseguiu fechar com os americanos, que era também reforçar a fronteira, embora a fronteira em Canadá e Estados Unidos tenha outro tipo de problema, muito diferente do México, e também conseguiu o adiamento dessas tarifas. Ou seja, o Canadá de fato recuou, mas vendeu também para o seu eleitorado como uma vitória. Então, no final das contas, foi muito bom, porque essa guerra comercial, no mínimo, foi adiada e abre espaço agora para negociação entre adultos.